Muito bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindas, bem-vindos ao segundo dia da quinta edição da Longevidade Expo Mais Fórum 2023. Bem-vindas também as diversas caravanas dos céus da cidade de São Paulo e das unidades da ACM que vieram prestigiar o evento. E também saudações a quem nos acompanha em casa, pela internet, nos canais do YouTube e também aqueles que estão em clubes esportivos e nos mais de 90 shoppings que fazem parte aqui da promoção Silver Week, a semana de promoções com atrações e descontos para a geração prateada em todo o Brasil. Começou no dia 22 de setembro e segue até amanhã, o dia 1º de outubro. Ainda dá tempo de aproveitar, hein? A Silver Week é uma iniciativa da Longevidade Expo Mais Fórum, em parceria com a Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrace, e a Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings, a Alshop. Eu sou o Mauro Moran e nós vamos estar juntos durante o dia todo com uma programação intensa de assuntos e atividades com a participação de mais de 200 especialistas das mais diversas áreas, desde a medicina até a tecnologia, passando pela arquitetura, urbanismo, sociologia, psicologia, jornalismo, cultura, professores, empresários e empreendedores. Além disso, temos a participação de mais de 90 empresas com soluções incríveis em equipamentos e serviços para o público 50+. Vocês podem conferir todos esses lançamentos na área de exposição aqui no pavilhão amarelo do Expo Center Norte, né? Antes de começarmos a nossa programação, um agradecimento especial à Prefeitura e à cidade de São Paulo, nossa grande anfitriã e forte apoiadora. Vamos trabalhar juntos para consolidar nossa cidade como a capital nacional da longevidade. E também uma saudação aos nossos patrocinadores master, que são Safra, Itaú e Sebrae, e também o Instituto da Longevidade, e os apoiadores Gold, Atena, Surf e Creatif, e também o apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo. Agradecemos também às mais de 20 instituições e parceiros de conteúdo que nos apoiaram na construção deste maravilhoso programa do Fórum e também os nossos expositores. E lembrando que hoje, às 19 horas, tem show na Arena Longevidade, a arena principal ali na feira. Não percam, hein? Luiz Airão, hoje, às 19 horas, o show de Luiz Airão, para animar ainda mais aqui o nosso fórum, né? Muito bem, nós vamos iniciar então a nossa programação. Nosso primeiro painel aborda o tema das velhices plurais, transmasculinidades, violências de gênero e negritudes. E vamos convidar ao palco a jornalista e CEO do Portal do Envelhecimento, Beltrina Corte, ao palco. Seja bem-vinda, Beltrina. Vamos recebê-la, senhoras e senhores. Muito obrigado. Convidamos a gestora do Itaú Viver Mais, Ana Fontes. A doutora em Ciências Sociais e Antropologia, Maria Elisa Gonzalez Manso. E o antropólogo Sereno Sofia Gonçalves Repolês. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Nós vamos iniciar este painel assistindo a um vídeo do Itaú Viver Mais. Vamos acompanhar na tela. O mundo tem hoje 1,1 bilhão de pessoas idosas. E até 2050, o número de pessoas com mais de 60 anos irá dobrar. No Brasil, onde essa população cresce num ritmo acelerado, os desafios serão ainda maiores. Em 2030, o número de pessoas acima de 60 anos deverá igualar o de jovens. 20 anos depois, alcançará o dobro. Como as políticas públicas lidarão com esse impacto? O que irá acontecer com a força de trabalho? Como esses números irão impactar a previdência social? Dialogar com essas e outras questões é o objetivo do Itaú Viver Mais, atuando em diversas frentes, potencializando a agenda governamental, estimulando a produção de pesquisas, fomentando modelos inclusivos de geração de renda,
De forma ampla, queremos sensibilizar o poder público, a sociedade civil organizada e a iniciativa privada. Afinal, envelhecer é um processo natural, uma trajetória que todos iremos percorrer. Que tal se juntar a gente? Bom dia. Estamos aqui para apresentar resultados de 2 pesquisas, de um edital inédito no país, da iniciativa privada, fomentando conhecimento, a produção de conhecimento científico em relação ao envelhecimento, né? O edital acadêmico de pesquisa 2022, Envelhecer com o Futuro, nós tivemos 10 pessoas selecionadas. É um projeto do Itaú Viver Mais, em conjunto com o Portal do Envelhecimento. Estamos no 2º ano, né, desse edital. E o objetivo desse edital é, de fato, provocar, né, pesquisadores do país, vinculados ou não vinculados à academia, a pensarem sobre o envelhecimento a partir de 4 linhas de pesquisa que foram definidas esse ano, né? Então, a saúde financeira e segurança da internet, segurança de acesso a bens e serviços, a outra linha, desenvolvimento sustentável e solidário, e a última, envelhecimento e diversidade. As pesquisas que nós estaremos apresentando hoje são dessa linha de envelhecimento e diversidade, né? Como Portal do Envelhecimento, né, a gente tem esse compromisso na construção da cultura da longevidade, e com o Itaú Viver Mais, que é uma parceria já de alguns anos, né, a gente se soma, né, a esse compromisso, porque a gente acredita que esse edital ele vai e está indicando, né, caminhos para se pensar em como se ter, né, um melhor envelhecer e uma dignidade na nossa velhice, né? Então, eu passo agora para a Ana Mires, né, que trabalha e atua na gestão do Itaú Viver Mais, que vai falar um pouquinho mais a respeito do que vem a ser, né, o programa. E depois, então, a gente passa para a Maria Elisa fazer a apresentação e o Sereno. Tudo bem? Boa tarde. Bom dia, né? Ainda é bom dia. É uma honra estar aqui representando o Itaú Viver Mais, nessa parceria, trazendo 2 resultados incríveis que a gente passou um ano trabalhando, né, pensando como fazer, mas, principalmente, deixar um legado para a sociedade no que tange à agenda de envelhecimento, pensando aqui frentes que façam sentido para esse envelhecer do futuro, né? Então, os eixos que a gente escolheu, né, quando a gente fala de educação financeira, mas principalmente diversidade, que é o assunto daqui de hoje, é entender que essa velhice vai chegar para todo mundo, ou pelo menos é o que a gente deseja que chegue. E o Itaú Viver Mais ele tem a função e a finalidade, né, faz parte do nosso escopo e estratégia, uma vez que a gente não atua com o beneficiário final, a gente não atua diretamente com as pessoas 50 a mais, mas a gente atua garantindo que a rede de proteção de direitos da pessoa idosa vai ser assistida da melhor forma. Pelo menos é o que a gente deseja, é o que a gente trabalha aqui. Então, gerar conhecimento, né, gerar conteúdo de qualidade para que todas as outras iniciativas, governo, enfim, possam gerar ações que, de fato, vão fazer a diferença no envelhecer, é a nossa proposta. E aí, por isso, esse eixo de diversidade, para garantir que, de fato, quem não está envelhecendo, que comece a envelhecer, ou que a gente comece a olhar para isso. E aqui somos todos nós juntos, porque um só, né, um parceiro só o governo, só a iniciativa privada não vai ser o suficiente. É necessário que todos nós nos juntemos e demos conta desse ponto. Então, estou muito feliz com o resultado, estou muito feliz com as entregas que vocês vão conseguir assistir hoje. E, para além dessas, existem outros produtos que a gente vai lançar até o final do ano. Então, acompanhem as redes do Itaú Viver Mais e do Portal do Envelhecimento, onde a gente vai fazer a divulgação dos demais artigos. E também vai ter um lançamento no dia 20 de outubro, certo? Isso.
Então, acompanhem e participem, porque eu acho que é uma oportunidade única de ver artigos pensados por pesquisadores dentro dessa agenda. E é isso, né? Volto a dizer, estou muito feliz. E assistam até o final. Então, a gente pode passar agora para a Maria Elisa. A pesquisa dela é Diversidade na Velhice, Vulnerabilidades Sociais e Programáticas, segundo o recorte de cor, de pele e gênero, uma pesquisa que foi realizada aqui numa comunidade em Heliópolis, né? E como antes de, né, como a Ana falou, eu já deixo aqui o convite para vocês no dia 20 de outubro, no auditório da PUC São Paulo, da Vila Mariana, campus Vila Mariana. A gente fará o dia inteiro, das 9 às 18 horas, uma prestação de contas, né, desse resultado das 10 pesquisas selecionadas. Então, desde já convido vocês, até para ajudar na divulgação, para vocês conhecerem todas essas pesquisas. Vamos lá, Maria Elisa? Então, bom dia a todos, todas e todes. Eu estou aqui representando um grupo, né, que é composto por mim, mais uma pesquisadora, Ruth, que é psicóloga, e por 3 alunos de graduação que fizemos a pesquisa. Então, por que a gente pensou nessa pesquisa, né? Porque é um recorte de cor de pele e gênero, né? Porque envelhecer perpassa por isso. Não existe um envelhecimento homogêneo. Se a gente tratar o envelhecimento como todo mundo envelhece igual, a gente deixa de ver determinadas questões específicas de envelhecer num país como o Brasil, que é um país de desigualdades, né? E essas desigualdades têm impacto não só na saúde física, mas na saúde psíquica e também na saúde social das pessoas, né? E é um pouco isso que a gente vai mostrar para vocês. Então, onde a gente trabalhou? Nós trabalhamos numa comunidade, quem é de São Paulo conhece, quem não é, né, vou apresentar, que é a comunidade de Heliópolis, né, Cidade do Sol, e que nasceu na década de 60, e que é considerada a maior comunidade da cidade de São Paulo, apesar de uma parte dela não estar localizada no município de São Paulo, está localizada no município vizinho, que é São Caetano do Sul. Então, ela é fronteiriça. Então, fica sempre aquela briga. A maior é Paraisópolis, a maior é Heliópolis, não importa, porque os problemas são muito semelhantes. Então, é uma comunidade que já está constituída aqui na zona sul-sudeste de São Paulo, e nós trabalhamos dentro de um núcleo de convivência para a pessoa idosa, que é um equipamento da Secretaria de Assistência Social e que tem um programa voltado para comunidades vulneráveis acima de 60 anos. Então, são pessoas que, além de ter mais de 60 anos, elas têm uma característica vinculada à vulnerabilidade social, ou seja, elas estão em risco social, não só por renda, mas também por questões relacionadas à violência, questões familiares, rompimento de vínculos, enfim. E esse núcleo ele é gerido por uma ONG, né, e foi aqui que a gente foi conversar. Nós conversamos, né, aqui eu já acabei falando tudo, né, mas a gente sempre pensa numa comunidade só no que ela tem, que aparece no jornal, né? Então, é o baile funk, a polícia entrou, matou tantas pessoas, teve briga de tráfico, mas ela é muito mais do que isso. Ela é uma comunidade muito rica, ela tem uma orquestra sinfônica, ela tem várias ONGs que trabalham, tem uma união dos movimentos sociais, que já aparece desde a década de 60, ela é uma comunidade muito organizada, e isso ajudou a enfrentar a pandemia, ajuda a enfrentar aí uma série de questões que o dia a dia desigual impõe a essas pessoas, né? Então, é importante a gente lembrar disso também. Ela é um espaço de resistência, ela não é só um espaço de sofrimento, né? Eu acho que isso é importante a gente lembrar. Quem participou foram 58 mulheres, elas foram selecionadas pela autodeclaração da cor de pele.
Então, elas se autodeclararam ou pretas ou pardas. E aí a gente foi investigar algumas questões relacionadas a, né? Então, a idade média que a gente conseguiu foi de 70 anos, mas a gente teve pessoas de 60 até pessoas de 88, né? Mas a média, a gente que trabalha com estatística, né? A média é 70 ponto qualquer coisa, mas não vou entrar em mais detalhes. A maioria são viúvas, né? Tem fundamental incompleto, e aqui já é uma coisa que eu gostaria de destacar para vocês. Apesar da gente saber que a mulher, né, hoje, ela tem uma escolaridade maior, essas mulheres, pensem bem, mulheres de 60, 70 anos, culturalmente, elas não tinham acesso à educação. Na verdade, isso não era nem desejado, né? Mas, se a gente olhar as pesquisas, e aqui eu vou trazer uma pesquisa que foi feita pelo SEBRAP, né, você vai ver que entre as mulheres pretas e pardas, a escolaridade é menor ainda. Então, quando você pega esse segmento etário, a gente vai encontrar uma diferença que chega a ser de 7 anos a menos para as mulheres pretas e pardas de escolaridade. É muita diferença. Isso indica que elas não tiveram acesso à educação quando elas eram jovens, né? Então, isso foi a primeira coisa que nos chamou a atenção. Então, a maioria tinha nível incompleto, mas sempre tem as resistências, 2 tinham ensino superior, né? E as 2 eram assistentes sociais, né? Então, fica aí para a gente pensar, que eu acho que é importante trazer isso, né? A maioria moravam com a família, e isso para a gente teve um impacto na pesquisa, que depois eu vou dizer. Múltiplos arranjos familiares a gente encontrou, tinha casas que tinha, né, 4 gerações convivendo juntas, enfim, né? Eu pus esse dado porque esse dado para nós foi muito importante, eu vou mostrar para vocês mais para frente. 90% delas, praticamente, tinham feito a última consulta com o médico, seja no sistema público de saúde ou no sistema privado, como a gente está falando de políticas públicas, depois eu vou explicar por quê, com menos de 6 meses. E eu vou pedir para vocês guardarem esse dado, porque esse dado vai ser muito importante para a gente quando eu mostrar o resto dos resultados, né? Bom, uma parte tinha plano de saúde, só 21%. A gente sabe que também as pesquisas mostram, e aí é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que mostra, que existe um recorte de cor de pele também no acesso a planos privados de saúde no país. Então, a população preta e parda acessa menos do que a população branca. Mesmo estando trabalhando, no caso dessas mulheres, quem pagava o plano era a empresa que contratava ou filhos ou netos, né? E elas puderam usufruir, porque não é toda empresa também que dá, né, esse tipo de plano, e elas usufruíam o plano de saúde. Eu vou correr um pouquinho mais, porque senão eu me empolgo. Várias não tinham doença nenhuma, porque a gente sempre acha que o envelhecimento é igual a adoecer. Não, mas a maioria tinha, e tinha mais de 3 doenças. A média foi de 3 doenças, né? E isso também vai se mostrar importante. Como é que a gente fez? A gente usou um recorte, aqui eu vou passar rapidinho, tá, gente, porque é muito chato. Isso interessa para a academia, acho que para vocês talvez não interesse tanto. Mas é o seguinte, é um recorte quali quantitativo, portanto, nós ouvimos essas mulheres, colhemos as histórias de vidas delas e aplicamos também escalas que permitiram uma aferição estatística de determinados resultados, né? São escalas que são utilizadas aqui amplamente, e a gente mediu o quê? Ageísmo, que é a violência simbólica, é o preconceito, a discriminação contra a pessoa idosa. A gente mediu violência, tá? Que é a escala VAS, principalmente intradomiciliar, mas ela também mede outras violências, e a resistência. Nós medimos a resiliência dessas mulheres, né? Porque a gente achava que também só mostrar o lado ruim é mais uma das mesmas, né? É preciso também mostrar a resistência, né? Porque é disso que a gente vai falar. Então, tem aqui algumas questões metodológicas que eu vou pular e vou passar direto para o resultado, que eu acho que é importante. Eu vou ficar de pé, porque assim, como eu estou com 65,
eu já tenho catarata no olho, que eu não operei ainda, eu não estou enxergando aqui. Então, vou ficar aqui, que aqui eu enxergo. Se vocês me permitirem, né, a gente tem que aprender a lidar com essas questões. Então, vejam essas perguntas. 50% praticamente dessas mulheres ouviram uma piada que ridicularizava as pessoas de mais idade. Então, alguém, uma vez ou várias vezes, contou para elas uma piada, assim, você é um velho gagá. Né? Fui ignorado ou não levado a sério devido à minha idade. Sugeriram que eu não compreendo bem devido à minha idade. Sugeriram que eu não ouço bem devido à minha idade. E eu gostaria de chamar a atenção para essa última. Um médico ou enfermeiro supôs que as minhas dores são devidas à minha idade. Então, vejam, isso foi o que essa escala ela avalia não só a frequência, né, das respostas, mas também o grau de estresse que essa situação gera. E são as mais estressantes, quer dizer, além de ouvir e de existir, elas geram um sofrimento nas pessoas que escutam. E elas escutam isso. Tá? Vejam que aqui não é uma resposta única. Então, mulheres podem ter respondido positivamente a todas. Né? Isso é o que a gente chama ageísmo, essa é a discriminação por idade. E aí a gente achou o seguinte, as mulheres idosas pretas tiveram 45%, isso foi estatisticamente significante, maior probabilidade de ter mais pontos na escala de ageísmo. Portanto, elas sofrem mais discriminação do que as mulheres pardas. Tá? Isto é algo importantíssimo para a gente refletir. Né? Porque, eu torno a falar, quando a gente pensa no envelhecimento como homogêneo, a gente não está vendo esses recortes. Né? Ter ensino médio completo, 3 vezes praticamente pontuar mais na escala. Por quê? Porque a escolaridade, gente, eu consigo compreender determinadas coisas que talvez eu não compreenda por não ter tido acesso em outros momentos. Então, isso ficou muito... Vejam, lembram que elas têm ensino fundamental incompleto. Então, muitas podem não ter sequer a percepção de que elas estão sofrendo uma violência, elas estão sendo discriminadas. Isso é muito importante. Ter feito a última consulta entre 6 e 12 meses, 43 vezes mais pontuação na escala de ageísmo. Isso a gente chama de violência institucional, que é aquela que é praticada por quem deveria, né, é um agente de política pública que deveria estar protegendo essas mulheres, um médico ou um enfermeiro, né, voltando para aquela questão, e que simplesmente, não, isso é coisa de velho, não vou tratar, não vou nem ligar. Né? Isso todo velho tem. Né? Todo velho tem. Então, percebam que a ida ao médico está relacionada com ageísmo, gente. Isso no público ou privado. A gente não está formando profissionais para tratar adequadamente a saúde da população idosa. Eles estão desprezando sintomas. Todo velho é triste. Imagina que a senhora tem depressão. A senhora está com artrose, é assim mesmo, é da idade. E assim vai. Né? Então, a gente conseguiu ter aqui uma associação estatística. Ter hipertensão ou depressão, 80% é hipertensão. Hipertensão, gente, é a doença mais prevalente no Brasil. Né? Então, você ter hipertensão significa que você vai ter mais ageísmo. Por quê? Porque você tem mais contato com os serviços de saúde. Ou para pegar medicação, e aí você pode ser maltratado, ou você pega um ônibus para chegar até o serviço, e aí você pode ser maltratado, né? Que foi aí já juntando com as narrativas. Né? Ou você precisa que um filho te leve, e aí você ouve o que não gostaria, e assim vai. Tá? Ter uma ou mais doenças também foi um risco maior de pontuação. Por quê? Porque existe mais exposição aos serviços de saúde. Lembre que aqui não teve diferença entre o público e o privado. Tá? Escala de violência. As idosas pretas, gente, eu dou risada satiricamente, porque isso é uma coisa que não se observa, né, quando você fala em envelhecimento ativo.
A gente trata todo mundo da mesma forma. E olha aqui, elas tiveram 53% menos chance. Significa que as pessoas próximas as humilham menos do que as pessoas pardas. Por quê? Né? Existe uma consciência da cor da pele. Né? E eu acho que essa consciência da cor da pele pelos familiares e pela discriminação que os netos e filhos sentem, percebem, né? Ela é diferente e ela é maior do que das pessoas pardas, que muitos ainda não se visualizam, né? Ainda se visualizam como brancos, por uma questão da própria construção social, né? Que leva aí ao racismo, né? É disso que a gente está falando. De novo, a hipertensão. Elas têm mais chances de dizer que têm medo de alguém da família. O que está mostrando aqui? Quando elas precisam da família, essa família não está disponível para elas. E as nossas políticas dizem que quem tem que cuidar é o familiar. Talvez a gente tenha que ficar aí de olho, né? As que moram sozinhas, elas tiveram mais chance de ter medo de alguém da família e que alguém da família tentou magoá-la ou prejudicá-la. Por isso que elas foram morar sozinhas. Então, estas pessoas saem da sua casa, às vezes se colocam numa situação de domicílio pior do que a que estava, tá? Para se proteger da violência intrafamiliar. Isso também foi um achado muito importante. Mesmo vivendo com algum familiar, em torno de 40% das idosas referem sentimentos de solidão e se sentem desgostosas com alguém da família. Então, gente, a gente ter a visão de que família é um mar maravilhoso, não é bem assim que a sociedade funciona. Né? A sociedade tem famílias, né, várias construções familiares. E se a gente não perceber que a violência contra a pessoa idosa ela é intrafamiliar, a gente acaba não percebendo essas questões. Né? Resiliência. Agora vou mostrar a parte positiva. O grupo pontuou muito mais elevado do que se encontra na população brasileira, na população idosa brasileira. Por quê? Né? Porque elas já passaram tanta coisa na vida, né, que elas vão construindo mecanismos de proteção, né, mecanismos de defesa, psíquicos. Elas têm várias questões aqui colocadas. Né? E as idosas que moram só foram as que tiveram maior pontuação. Quer dizer, o fato dela sair da casa, né, e morar sozinha, ela se libertou, ela conseguiu se libertar de uma situação que estava afetando. E a menor resiliência foi nas que moravam com a família, de novo. Então, isso é importante a gente ver. E a gente conseguiu uma correlação inversa entre a escala de ageísmo e de resiliência. Portanto, quanto maior o ageísmo, menos resiliência. Isso significa que você sofrer discriminação afeta e muito o teu psicológico. Tá? Por isso que tem menos resiliência. Né? Nas narrativas, o que a gente viu? Várias mulheres citaram violência física, psíquica, econômica. Tivemos cárcere privado, agressões verbais, tentativas de feminicídio, enfim, vários relatos, principalmente relacionados ao gênero. Mas alguns relatos chamaram a atenção. Terem suas roupas rasgadas ou jogadas fora com a justificativa de que velhos não precisam de bens. Tiveram coisas pessoais roubadas, roubo mesmo, tá, gente? Roubo, lembrem que do ponto de vista legal, roubo e furto é diferente. Roubo é quando você tem o uso, né, de uma arma, né, seja ela qual for. Isso já aconteceu dentro da casa, tá? Pelo familiar. Há relato de xingamento e agressão verbal por pessoas desconhecidas na rua, no comércio, no transporte público. E aí, elas relatam novamente que tem a ver com envelhecer, mas tem a ver com a cor da pele. Então, elas também recebem xingamentos pela cor da pele. E por ser mulher.
Então, perceba que aqui a gente tem uma interseccionalidade, são 3 variáveis em associação. A discriminação etária, a discriminação de gênero e a discriminação por cor da pele. Tá? Aqui eu estou usando a palavra discriminação porque é conduta. Efetivamente, você teve um xingamento, elas tiveram recusas de emprego, elas tiveram uma série de coisas, né, que não parou por aí. Porque muitas delas têm a violência de gênero desde criança. Então, elas foram abusadas sexualmente no seu domicílio, aí elas se casaram e continuaram tendo abusos até o momento. Só que a gente, enquanto política pública, não vê a violência de gênero contra a mulher idosa. Dificilmente um profissional de saúde investiga. Né? E isso é algo que nos chamou muita atenção. Isso é relatado não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Né? É como se a gente se tornasse idoso e virasse o casal maravilha, né? Aquele casal de vô e vó Doriana. E a coisa não é bem assim. Né? Bom, elas têm, obviamente, exposição ao tráfico de drogas, à segurança pública, elas assistiram, né, a homicídios de filhos, netos, isso é gerado, filhas, netas. Né? Já falei do feminicídio, e outra coisa que eu achei muito interessante e importante para a gente refletir é que elas são discriminadas por onde elas moram. Então, várias relatam que elas não conseguiram emprego por morar em Heliópolis, e que os próprios familiares as discriminam por morarem em Heliópolis. Então, o fato de morar numa comunidade acrescenta mais um item de violência a essas mulheres. Né? Isso eu achei muito significativo. E a violência institucional, que eu já comentei com vocês. Né? Então, a violência de gênero, o racismo e a discriminação pelo local de moradia, várias histórias, a maioria delas, né, principalmente as de tonalidade de pele mais escuras, elas trabalham ou trabalharam como diaristas. Né? E várias perderam ou não conseguiram emprego, porque quando chegava, mas você mora em Heliópolis? Você mora numa favela? Então, não vou te contratar. Né? É isso que foi citado. Então, por isso que a gente colocou aqui como discriminação mesmo, porque são condutas. Né? E aí, além de ter passado pela violência de gênero, pela violência de cor da pele e pela violência, né, pelo local de moradia, quando elas se tornam idosas, ainda tem o ageísmo, que é a discriminação etária. Então, essas questões, apesar delas terem elevada resiliência, vejam que as que citaram mais ageísmo foram as que tiveram menos resiliência. Isso afeta, sim, a saúde mental dessas mulheres. E afeta muito. E a gente acaba não percebendo quando a gente fala de envelhecimento ativo. Né? A gente brinca que o envelhecimento ativo ele é feito para homens brancos, né, cis, né, como o Sereno vai falar depois, né, e de classe média, porque ninguém está vendo essas questões aqui. Né? E a violência estrutural e a violência cultural, né, que, no caso, todas essas discriminações que estão aqui, resultam na violência institucional. Os profissionais que estão lá para atendê-las simplesmente reproduzem uma cultura na qual eles foram criados. E aí eles discriminam da mesma forma. Né? Então, foram esses os achados, né, que a gente queria trazer para vocês. E penso que eu não estourei meu tempo, só passei um minutinho. Desculpem. Obrigada, Maria Elisa. Mas eu acho que você traz... Está desligado. Oi. Tá. Obrigada, Elisa. Eu acho que a pesquisa traz dados assim fundamentais que vão, sim, orientar programas, políticas, projetos, né? E até também outras pesquisas, né? Que a academia tem que, sim, olhar mais para essa diversidade que a gente está aqui apontando. Né? Então, acho que essa pesquisa é bem assim interessante e necessária. Né? E
Eu acho que a gente vai acrescentar um pouco mais de dados aqui, trazendo a pesquisa do Sereno, que vai trabalhar sobre a transmasculinidade e envelhecimento, né? Perspectivas sobre o cuidado e a atenção à saúde. Então, ele também está trazendo um tema que a academia pouco olha, eu acho que é inédita também, né? Então, aqui vocês estão tendo assim uma pequena amostra, né, da importância desse edital, né, em fomentar essas linhas de pesquisa que vão orientar mesmo, né, pensar, sim, né, um pouco mais sobre a diversidade da velhice, né? Vamos lá, Sereno? Vamos lá. Oi. Tá rolando, né? Bom dia, gente. Vou pedir licença para ficar de pé também. Só cuidar para não Fica, só não posso cair aqui. E é bem a minha cara, gente, fazer um mergulho profundo aqui nessas telas. Bom, espero que vocês estejam bem. Bom dia. Cumprimentar a mesa. Agradeço pela oportunidade, pelo convite. E agradeço a vocês pela presença, pela escuta nessa manhã de sábado. Meu nome é Sereno, sou antropólogo, venho das ciências sociais e estou concluindo um doutorado na saúde coletiva. E essa pesquisa vem desse lugar, né? Essa iniciativa surge da minha pesquisa de doutorado e, a partir dela, a gente está criando aí novos horizontes, expandindo um pouco para além aí dos muros da universidade. Só o meu pertencimento institucional, né? Eu estou lá na Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, no programa de saúde coletiva, sou orientado pelo professor Pedro Paulo Gomes Pereira, estou na frente aqui dos slides, mas eu acho que vocês estão conseguindo ver, né? E agora também estou atuando como professor da graduação de medicina lá do Centro Universitário São Camilo. Então, são esses os meus pertencimentos institucionais no momento. E eu quero trazer, gente, alguns aspectos aí, né, do campo mais científico, da discussão mais científica do trabalho, mas eu não estou muito legal aqui, estou com um pouco de receio de cair. Pode ser. Eu acho que eu vou ficar mais seguro, conseguir falar melhor, sem medo de cair. Então. Tudo bem, gente. Qualquer coisa, o senhor, por gentileza, me resgata aí antes de eu estourar no chão. Deixa eu ver aqui como é que funciona a tecnologia assim. Então tá, gente. Essa proposta tem o objetivo de interrogar noções de velhice e saúde a partir da perspectiva de 6 transmasculinos, cujas idades variam de 44 a 65 anos e que residem na região metropolitana de São Paulo. Uma das questões mais importantes, né, a respeito desse interrogar das noções de velhice é que a gente tem visto que esse marcador dos 60, 65 anos, né, que é esse marcador universalizante das experiências de envelhecimento, eles não fazem tanto sentido quando a gente vai pensar na realidade das pessoas trans, em especial das pessoas transmasculinas, né? A gente tem um dado aí, que é um dado que não é muito robusto do ponto de vista acadêmico, mas é interessante porque vem do esforço de movimentos sociais que vão falar que a expectativa de vida das pessoas trans no Brasil é de 35 anos, né? Então, o trans que vos fala tem 33 anos, eu estaria ali há 2 anos de atingir essa marca dessa expectativa de vida, né? Que está bastante aquém da expectativa de vida que a gente tem no Brasil para a população geral. Então, isso é bastante significativo, né? E uma das minhas perguntas, das nossas perguntas, né, nessa pesquisa é: estamos envelhecendo? As pessoas transmasculinas estão envelhecendo? Não estão, por quê? E se estão envelhecendo, como estão envelhecendo, né? Como que está sendo esse processo? Só um esclarecimento aqui, eventualmente, pode ser que alguém não saiba quem são as pessoas transmasculinas, né? Pessoas transmasculinas somos pessoas que, ao nascer, fomos designadas como mulheres, né? Fomos designados ao gênero feminino, mas que em algum momento de nossas vidas a gente realiza uma transição de gênero por nos identificarmos com o gênero masculino, né? E aí existem várias, multiplicíssimas
formas de identificação, né? Pessoas que se identificam como homens trans, pessoas trans não binárias, como transgêneros, né? Existem muitas categorias aí identitárias. Tudo bem, gente? Ótimo. Objetivos, né? Os objetivos da pesquisa são interrogar esses marcadores arbitrários, universalizantes da velhice, entender o que é a velhice, o que é envelhecer e quais as marcas que caracterizam esse ciclo de vida para os nossos interlocutores. O nosso foco é saber, para esses trans masculinos que estão ali acima dos 45 anos, o que é envelhecer, o que marca essa passagem para a velhice na vida deles, como que eles entendem a velhice. A gente questiona também noções de saúde e doença, né? Como talvez alguns saibam, as experiências trans, elas são experiências que vêm de uma marca que surge da patologização, né? Os saberes a psiquiatria, a psicologia vão, por muitos anos, definir as nossas experiências como experiências patológicas. E uma das coisas que a gente quer entender são os efeitos dessa patologização nas nossas experiências, nas nossas possibilidades de acesso à família, de acesso a trabalho, emprego e renda, de acesso à educação, e como que isso impacta nos nossos processos de saúde e doença, né? Outra coisa que a gente busca é identificar as possibilidades de acesso, as estratégias de acesso a cuidado e saúde, e também as barreiras que essas pessoas encontram aí nos seus percursos de vida. A metodologia desse trabalho, gente, consistiu num trabalho etnográfico, né? Um trabalho etnográfico, ele implica observação em campo, que a gente chama na antropologia de observação participante. Então, o pesquisador, ele faz um mergulho ali no contexto, na realidade cotidiana dessas pessoas, e, a partir daí, constrói suas observações, suas análises, seus registros em caderno de campo, e também através da aplicação de um roteiro de perguntas, né? Eu fiz um roteiro de perguntas ali, uma entrevista, a gente chama de entrevista semi-estruturada, onde eu elaborei um roteiro de perguntas, a gente vai para as entrevistas com esses interlocutores e constrói a análise a partir daí, né? Essas entrevistas, elas são semi-estruturadas na medida em que surgem durante a conversa novos elementos que vão sendo explorados também. Então, não é um roteiro ali muito rígido, né? A gente está aberto a ver o que o campo tem a nos oferecer. Eu passei sem querer? Não. Deixa eu ver aqui. Tá, e aí alguns resultados parciais, gente. As corporalidades e trajetórias de vidas narradas interrogam as concepções hegemônicas a respeito de corpo, gênero, envelhecimento e cuidado, desenhados pelos sistemas biomédicos de saber-poder. Tal perspectiva cis-heteronormativa a respeito do envelhecimento promove um deliberado apagamento das experiências de idosos dissidentes dos padrões normativos de gênero, bem como as demandas sociais, políticas e analíticas a esses relacionadas. Então, o que eu estou querendo dizer com esse palavreado todo? Que as experiências dessas pessoas que estão fora daquilo que a gente entende como normal, como um corpo normal, como um gênero normal, como uma experiência de envelhecimento normal, ou seja, dentro de uma normalidade que vai ser construída por esses saberes aqui, ó, biomédicos e psi, vão sendo marginalizadas e ignoradas, tanto do ponto de vista acadêmico, científico, quanto do ponto de vista das demandas sociais e políticas, do cuidado e, enfim, das análises que vão surgindo daí. Né? Então, outro dado importante é que esse apagamento também ocorre quando a gente pensa as principais dores e demandas dessa população para o mercado, tanto do ponto de vista da inserção no mercado de trabalho, quanto do ponto de vista da perspectiva deles enquanto consumidores. Meu tempo já está quase acabando, né? Dá, né? Tá. Então, compreende-se, e aí aqui, né, algumas considerações finais, depois eu vou passar para uma conversa um pouco mais livre. A gente compreende que esses processos de envelhecimentos vivenciados e narrados pelos transmasculinos vão trazer algumas percepções e marcas compartilhadas com as velhices cisgêneras. Então, assim, uma perda de capacidades biopsicomotoras, né, um agravamento desse acesso ao mercado de trabalho. Por exemplo, vários deles,
dos meus interlocutores, eles são pessoas que estão ali muito inseridas no campo dos ativismos, né? São pessoas formadores, né, que fazem cursos de formação para empresas, para outros grupos políticos, enfim, ONGs, e eles vão sendo cada vez menos convidados a trabalhar na medida em que envelhecem, né? Esses grupos que vão chamar as pessoas para fazer essas formações nas suas empresas, nas suas ONGs, nas universidades, tendem a convidar pessoas mais jovens, como se eles já tivessem desatualizados, é isso que eles nos relatam, né? Como se a gente não tivesse mais nada para acrescentar, como se a gente não tivesse mais nada para falar, como se a nossa experiência não fosse relevante, e apenas os jovens tivessem algo a dizer sobre essas experiências. E outros aspectos são marcas, né, que vêm ali de processos de estigma, de discriminação, em função das respostas socioculturais à experiência da transgeneridade, que levam a maiores dificuldades a acesso a cuidados, saúde, políticas de segurança social. Uma coisa fundamental que a gente tem visto também com a pesquisa é a necessidade de reconhecer a multiplicidade das experiências de envelhecimento, né, gente? As formas de envelhecer, elas variam muito conforme o contexto social, cultural e mesmo histórico. Na nossa sociedade, marcada ali pelos parâmetros ocidentalizados, a experiência de envelhecimento e de velhice também varia muito, né? Então, assim, não varia só numa comunidade quilombola, numa comunidade indígena, ou mesmo ali na população de pessoas transmasculinas. Em comunidades brancas também varia muito, né? Variam muito essas experiências. E a professora Maria Elisa trouxe também a importância da gente considerar essa multiplicidade, para que a gente reconheça tanto as necessidades quanto as potencialidades dessa população, né? Bom, mercados e empresas precisam atualizar o seu mindset, as suas práticas, pensando tanto nas mudanças de perfil dos consumidores, né? Populações LGBT estão aí envelhecendo cada vez mais, finalmente, né? Ainda com bastante atraso, enfrentando muitos problemas, mas estamos envelhecendo. E também quanto aos trabalhadores das próprias empresas, pensando aí em formar equipes que sejam mais éticas e cuidadosas, né, em relação à variabilidade de gênero e de orientação sexual dos seus próprios trabalhadores. Algumas estratégias possíveis que a gente vê são a formação e capacitação dos funcionários, pensando a convivência interna e os serviços e atendimentos prestados aos clientes, e o reconhecimento desses potenciais consumidores LGBT+, e outros, para os quais a atenção, sensibilidade e preparo em torno dessas pautas são questões relevantes, né? E aí, esse outros, eu estou pensando que, assim, não apenas nos idosos LGBT+, mas nos idosos que têm filhos, que têm netos, né? Que têm pessoas ali no seu ciclo de convivência, e que, a partir desse campo afetivo, consideram de fundamental importância uma atualização dessas práticas, né, das boas práticas, tanto da prestação de serviços, quanto das pautas, que vão manejar, aí, né, que vão orientar o manejo e a organização dessa prestação de serviços. E aí, gente, infelizmente a gente não vai conseguir passar, a gente queria passar um trechinho desse podcast, que é uma iniciativa que surgiu a partir desse edital, exclusivamente, né? Que foi uma iniciativa nossa, e com uma equipe um pouco mais ampla. Mari Crestani tá aqui comigo, daqui a pouco eu vou apresentar a equipe toda para vocês. Que foi uma iniciativa nossa, gente, de buscar estreitar os laços entre as comunidades de pessoas transmasculinas mais novas, mais jovens, e os nossos mais velhos, né, que a gente chama de nossos transcestrais, que são nossos transcestrais aí em vida. Então, a nossa ideia é fortalecer um pouco esse vínculo, né, fazer um movimento de promoção de justiça social, né, no sentido de preservação dessas memórias, de dar a importância que essas memórias merecem, de divulgação desses saberes, né, e de fortalecimento dessa conexão, e também de ampliar esses conhecimentos, essas experiências de vida, essas narrativas, para além das comunidades LGBT, né?
Então, esses aqui são os nossos interlocutores. Esse é o Daniel. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem a imagem, tá, o contraste está ruim com essa luz, né? Mas tudo bem. Esse é o Daniel. Esse aqui é o Léo Moreira Sá. Aí, muito obrigado, muito obrigado. Esse é o Daniel, gente. Esse é o Léo Moreira Sá. Esse, gente, é o Cláudio. Quase que eu esqueci o nome dele, passei uma vergonha aqui com vocês. Esse é o Cláudio. Esse é o Léo Paulino. Esse é o Xande Peixe. Esse é o Alexandre. Esse é o Mari Crestani, aqui no fundinho. Esse é o Sol Marita, o pessoal da equipe. Ali o Daniel, que é o nosso roteirista. Euzinho aqui no cantinho. Mari aqui. Isso a gente gravou no Estúdio 111. O pessoal que colaborou com a gente forneceu espaço para que a gente fizesse boa parte dessas entrevistas. Algumas foram feitas em outros espaços, né, como, por exemplo, com o Léo Paulino, que tem uma limitação aí de mobilidade importante, então a gente foi até ele, lá em Santo André, fizemos essa gravação numa pracinha. Esse aqui é o Léo de novo, Léo e Mari. Ui, meu Deus, desculpa. E esse aqui é o Xande, a companheira dele. Isso é lá no Porta também, aí a gente não conseguiu gravar dentro do estúdio também em função de uma limitação de mobilidade do Xande. E, bom, gente, esses, né, são os nossos convidados, nossos interlocutores. Meu tempo está acabandíssimo, eu vou tentar ser breve, mas deixa eu ver, o que eu queria trazer para vocês. Queria trazer, por exemplo, a história do Léo Moreira, que, numa das entrevistas, ele conta para a gente de ter sido acometido pela Covid e de estar se sentindo muito... Ele é um senhor de 65 anos, né? E ele conta para a gente que ele estava se sentindo muito mal no segundo, terceiro dia de sintomas. Ele estava lá na casa dele, ele mora lá numa chácara lá em Parelheiros, e que a preocupação dele nessa noite foi se, caso acontecesse alguma coisa com ele, e ele não acordasse vivo na manhã seguinte, se haveria alguém que iria para lá tomar conta dos bichos dele, né? Ele conta para a gente que a família dele é uma família de 15 bichos, entre cães e gatos, e a preocupação dele era se teria alguém para cuidar desses bichos caso ele não amanhecesse vivo, né? E aí eu pergunto para ele, mas por que você decidiu não procurar o serviço de saúde? E aí ele falou algo que usou, né, um discurso que se repete, né, salvo particularidades. Ele falou que não procurou o serviço de saúde porque nesse serviço ele sofreria mais violências e adoeceria ainda mais do que se ele ficasse em casa ali tentando se recuperar. Então é disso que a gente está falando, gente, é de uma ruptura muito radical, né, de pessoas que não buscam serviço de atenção à saúde, mesmo quando consideram seu quadro de saúde grave, né, e digno de um atendimento de urgência, mas preferem não buscar em função das violências que vão sofrer no contexto desses serviços, né. E isso acontece com o Léo também, o outro Léo, né, Léo Paulino, também traz relatos desse tipo. O Xande também traz relatos assim, de uma queda que teve em casa, deslocou o ombro, quebrou, não sabe porque não foi ao médico, e não foi ao médico, estava passando dias e noites de dor, não conseguindo dormir, porque ele sabe que ir ao serviço de saúde é ser violentado sucessivas vezes. É ser violentado no desrespeito do seu nome social, é ser violentado com a negligência médica, com a recusa de atendimento, né, que são os dados que eles trazem para a gente aí de um processo que vai se acumulando ao longo da vida, e quando eles chegam ali na terceira idade, a escolha já está feita. A escolha é não procurar o serviço, né, mesmo quando eles consideram isso fundamental, importante. Queria contar mais para vocês, mas o tempo está acabando, eventualmente a gente pode se falar mais por aí. Vou apresentar rapidamente a equipe do projeto. Daniel Veiga, roteiros e assistência de pesquisa. Feliz Trovoada, fotografia e vídeo. Euzinho na coordenação e pesquisa. Mari Crestani, edição, mixagem, trilhas originais, pós-produção e arte. Sol Marita na produção executiva e assistência de pesquisa.
referências. Obrigado, meus contatos, agradeço vocês pela atenção. Bom, eu agradeço, o nosso tempo realmente encerrou aqui, né? Eu agradeço a escuta, mas vocês percebem o quanto essas duas pesquisas apontam, de fato, questões que quem está no lugar para atender, para acolher, são as pessoas que desprotegem, né? Então, o quanto nos falta ainda trabalhar a questão aí do envelhecimento. E aproveito, então, para convidar de novo vocês para no dia 20 de outubro, das 9 às 18 horas, nós faremos o seminário final, relatando, e aí sim, o Sereno vai estar mostrando, inclusive, os podcasts, né? E será no campus da PUC de São Paulo, na Vila Mariana, que fica na estação de metrô Santa Cruz. Essa semana, a gente começa já a fazer a divulgação desse seminário e as inscrições também, que serão gratuitas. Ana, você quer encerrar? Encerrar, responsabilidade, né? Mas só dizer o quanto é importante pesquisas que foram trazidas hoje. É um misto de sentimento, né? Ouvir com grata alegria tamanha consciência da realidade brasileira que eu ouvi aqui. Consciência de pesquisa, lucidez e discernimento na maneira como os dados foram coletados. Então, fico muito feliz de ver pesquisas tão robustas a partir do fomento que foi feito pelo Itaú Viver Mais. Mas isso, infelizmente, ainda não se sobrepõe, dada a desigualdade social brasileira. Então, acho que o que eu queria finalizar e reforçar enquanto a gente não der conta de tamanha desigualdade e sair do campo da superficialidade, falar isso é racismo, e a gente não entender o que é o racismo enquanto sistema, se a gente não entender que respeitar o indivíduo da maneira como ele se identifica, né, da maneira identitária que ele se coloca, isso nos coloca enquanto indivíduos que não vivem em coletividade, em sociedade, e isso faz parte, né, da nossa existência. A gente existe porque estamos há a nossa individualidade, mas a gente só existe no coletivo. Então, se a gente não respeitar essas individualidades, entendendo que vivemos em coletividade, não faz sentido a nossa existência e política, economia, as discussões que são tão relevantes, elas vão se esvaziar e elas seguem sem, de fato, ações efetivas. Então, infelizmente, é uma realidade, volto a dizer, é muito bom ouvir tamanha lucidez, mas precisamos sair daqui com a sensação de que cada um de nós tem uma ação para ser feita. Então, que seja divulgar as pesquisas, que seja, enfim, quem está dentro da universidade, problematizar, por que não falar sobre isso? Quem está nas iniciativas privadas, como o Itaú está fazendo, olhar de frente para determinadas questões. Enfim, o governo, né, a gente está com o secretário nacional, que é um homem preto, que está dando conta da maneira como é possível, mas que está dando conta do movimento. Enfim, se cada um de nós não der conta disso, enquanto indivíduos e agentes dessa mudança social, de fato, vai ser em vão. Então, acho que fica aqui minha provocação, no melhor que essa palavra pode ter significado, mas que a gente saia com essa ação, né? O que a gente vai fazer a partir de então? Isso, assim, para encerrar mesmo, aqui está o livro, resultado do edital das pesquisas do ano passado. Está aqui o QR Code, que vocês podem acessar, né, gratuitamente esse e-book com o resultado das pesquisas do ano passado. Não, desse ano ainda serão lançadas o ano que vem. Obrigada, gente.